Olá pessoal, boa tarde a todos. Vou começar mais um Manual do Proprietário, aquele programa, ou melhor, esse projeto que te ensina os caminhos de como preservar a sua saúde. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco a respeito de intoxicação e desintoxicação. Na verdade, o que o projeto Manual do Proprietário mostra para você ao longo desses últimos quase 4 anos? O nosso grande lema é que não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças diferentes, e que todas as doenças ocorrem por causa de meia dúzia de fatores, meia dúzia entre aspas de monstrinhos, que não deixam de ser a intoxicação, substâncias tóxicas entrando no nosso corpo todos os dias, de todas as formas. É uma desproporção de nutrientes. Nós nascemos para viver com uma proporção de nutrientes diferentes do que a gente vive hoje. Se olharmos séculos atrás, ou melhor, nosso ancestral, nós vamos ver que eles se alimentavam de plantas, frutas, caça, pesca. Eles não tinham culinária, eles não tinham indústria alimentícia, não tinham conservantes, corantes, acidulantes, agrotóxicos, uma série de substâncias. E aquele organismo mantinha proporções diferentes de uma série de minerais, entre eles, por exemplo, potássio e sódio. A proporção adequada de potássio e sódio no nosso corpo é 5 de potássio para 1 de sódio. Hoje, em função de todas as alterações ocorridas ao longo dos séculos, nós estamos numa proporção de 10 de sódio para 1 de potássio. E assim acontece com cálcio, com magnésio, com vários outros minerais, com gorduras boas, formadoras das membranas celulares, como ômega 3, ômega 6, fosfatidilcolina. Então, essa questão de desproporção de nutrientes também é um desses monstrinhos que estão fazendo parte do processo de todas as doenças crônico-degenerativas e que não são levados em consideração. Então, temos aí a desproporção de nutrientes, temos aí a toxicologia ambiental, os nossos corpos cada vez mais toxemiados com substâncias químicas que vêm do exterior. Temos ainda o problema da oxidação excessiva, excesso da produção de radicais livres, excesso essa que o nosso sistema natural de proteção, de produção de antioxidantes não consegue controlar. Entram essas substâncias químicas tóxicas e produzem inflamações diversas, inflamações em todas as células do nosso corpo. Aumentam a produção de substâncias pró-inflamatórias. E assim, nós temos um processo de inflamação crônica silenciosa ocorrendo também, junto com a desproporção de nutrientes, junto com a toxicologia ambiental, intoxicando nossas membranas todas. Juntando-se a isso tudo, todas as membranas celulares do nosso corpo possuem receptores para os diversos hormônios, neurotransmissores, trazerem as informações. Como todo esse meio está tóxico, essas membranas estão tóxicas, muitas vezes os hormônios, os neurotransmissores não conseguem se acoplar a esses receptores de membrana para levarem a informação endocrinológica ou neurológica necessária. Então, muitas vezes, nós temos exames laboratoriais mostrando que certo hormônio está em níveis normais, dentro daquela faixa absurda, enorme de normalidade. Um exemplo claro disso, por exemplo, testosterona normal de 300 a 900. Olha que distância absurda. Então, podemos ter ali valores normais de testosterona, só que essa testosterona não está conseguindo levar a informação dela nas membranas celulares. Então, uma outra coisa que faz parte daquela meia dúzia, entre aspas, de monstrinhos, é a desmodulação hormonal. Então, além de modular todos os hormônios simultaneamente, eu tenho que estar desintoxicando o meu corpo para os receptores de membrana estarem aptos a receber as informações levadas por esses hormônios. Associa-se a isso ainda uma série de outros fatores, como falta de oxigênio dentro da célula,
como nós nascemos para viver sem poluição atmosférica, né? Nós nascemos para viver ao ar livre. Nós vivemos hoje em cidades extremamente poluídas, fechadas em escritórios, em consultórios, em fábricas, onde a condição de oxigênio é muito menor do que era há séculos atrás. Então, nós fazemos pouca atividade física também. Então, a nossa concentração de oxigênio na matriz extracelular, ou seja, no tecido, na substância que permeia todas as células do nosso corpo e dentro das células do nosso corpo, está diminuída. Então esse é outro grande problema, que é a desoxigenação crônica. Assim também acontece com a água, a falta de água dentro da célula e no meio que a permeia toda, que é essa matriz, essa celular. Também está diminuída. Hoje as pessoas tomam refrigerantes, sucos, e aliás, sucos sem vida, de caixinha, tomam chás, também de saquinhos, tomam uma série de substâncias refrigerantes que não são água pura, água livre, que possa ir hidratar todas as células, participar de todas as reações metabólicas e trazer para lixo, para fora, né? Ter espaço no porta-mala para trazer para fora o lixo tóxico. Então, essas causas todas que eu falei para vocês estão presentes na grande maioria das doenças degenerativas. E nenhuma delas é levada em conta na hora dos tratamentos. Então é feito um diagnóstico e dito, você tem tal doença, você tem artrite ou você tem hipertensão, você vai tomar esse remédio específico. Mas muito bem, o que é esse projeto Manual do Proprietário? O que ele propõe? Ele fala assim: pessoal, precisamos tratar das causas que levam às doenças. Assim, nós impedimos que a doença evolua. E se ela não estiver manifestada, assim também, nós não vamos deixar que o terreno esteja predisposto, ou seja, o organismo predisposto para que essa doença instale. Então, exemplificando isso para vocês. Um paciente de 40 anos de idade, aparentemente saudável até então, recebe um dia um diagnóstico que ele está hipertenso. Ou melhor, que ele é hipertenso. Porque é dito assim, você é hipertenso, você ficou hipertenso e assim você vai ser até o fim da vida e vai ter que tomar remédio. Então, o médico vai e prescreve um medicamento para esse paciente, pede para que ele diminua o sal na dieta e que ele retorne depois de um período para se avaliar a pressão. Ele retorna, reavalia essa pressão arterial, se ela estiver em níveis satisfatórios, ótimo, ele continua tomando o remédio ad eternum e volta periodicamente ao seu médico. Se ela não estiver de acordo, essa dose de remédio é aumentada ou um outro remédio é associado. E assim ele continua. Mas aonde agem esses remédios especificamente? Bloqueando alguma via metabólica natural nossa que é necessária a uma série de reações bioquímicas que não só aquela que aumenta a pressão. Mas ele consegue o intuito que é manter a pressão em níveis considerados normais. Ótimo. Só que as causas que levaram esse paciente a estar hipertenso agora não foram tratadas. Talvez, se corrigido a proporção de nutrientes desse paciente entre sódio e potássio. Então veja, você não vai só diminuir a quantidade de sódio. Eu quero que você coma mais potássio. Aonde que tem mais potássio? Bom, tem mais potássio em verduras cruas, tem mais potássio em frutas frescas. Então eu quero que você passe a comer 3 ou 4 porções dessas substâncias. E também, por que não, suplementar potássio? Então eu vou dar potássio para esse paciente tomar, obviamente, observando o paciente a paciente, doses individuais. Eu não vou dar potássio para um paciente que está em insuficiência renal crônica, mas isso raramente acontece nas fases iniciais de hipertensão. Eu só vou corrigir a proporção. Então eu pedi para comer menos sal, menos sódio, mas eu dei mais potássio. Aí eu vou corrigir a relação cálcio-magnésio. Então eu vou dar mais magnésio para esse paciente. Então, além dessas verduras cruas, frutas, eu vou dar também uma suplementação de magnésio para esse paciente. O que mais pode estar ocorrendo? E está ocorrendo e está envolvido na patologia da hipertensão, como no diabetes e em várias outras doenças. A oxidação excessiva. Então eu vou corrigir também essa oxidação excessiva. Eu vou dar para esse paciente simultaneamente
a dose de magnésio, a dose de potássio, a indicação de se comer menos sódio. Eu vou dar também os antioxidantes naturais e universais, como a vitamina C, a vitamina E, o selênio, o beta-caroteno, a coenzima Q10, o ácido alfa-lipóico. Bom, aí eu estou ajudando a controlar um outro fator que faz parte do processo que leva à hipertensão. O que mais pode estar acontecendo? Obviamente, numa dieta ocidentalizada, fast food, ele tem pouco aminoácido no corpo, e um aminoácido chamado L-arginina, pouca piridoxina, que é a vitamina B6, e o magnésio também faz parte desse processo, de produzir o quê? De produzir uma substância chamada óxido nítrico. Esse óxido nítrico é uma substância natural que faz o quê? Faz uma vasodilatação, dilata todos os vasos, todas as artérias do nosso organismo. Muito bem, então eu vou suplementar também a vitamina B6, também o óxido nítrico, e esse paciente vai ter uma produção maior, né, de arginina e B6 e magnésio. Ele vai ter também uma produção maior de óxido nítrico, que vai dilatar naturalmente essas artérias, vai proteger a parede interior das artérias contra a aterosclerose, vai proteger essa parede também contra a formação de coágulos e de trombos. Então passa a ser uma medicação natural altamente eficiente. Obviamente, com todas essas medidas, nós vamos pedir para que esse paciente passe a adotar uma dieta de baixo índice glicêmico. Grande parte dos pacientes que estão agora, né, sendo diagnosticados como novos hipertensos, eles já vêm cursando com um problema que chama aumento da resistência à insulina. Nós não dormimos bons e acordamos hipertensos. Nós não dormimos bem e acordamos diabéticos. Nós estamos vindo num processo, há anos, talvez décadas, nos tornando diabéticos e hipertensos sem saber. Comendo alimentos de alto índice glicêmico, ou seja, que aumentam muito a carga de açúcar no nosso sangue, de uma forma muito rápida, muito brusca, fazendo com que o nosso organismo tenha que produzir uma quantidade muito grande de insulina, ou seja, faz picos de insulina para retirar esse açúcar do sangue e levar para a célula. Acontece que essa produção excessiva em picos de insulina vai fazer com que o nosso corpo fique como se estivesse imunizado à ação da insulina. Ela perde a eficácia. E aí nós entramos num quadro de aumento de resistência à insulina, que vai cursar primeiro com obesidade, depois de um tempo vem a hipertensão, e por último, a hora que o corpo não conseguir mais produzir insulina de tanto que já produziu, ou já tiver completamente imune à ação dessa insulina, ele vai se tornar diabético. E isso vem acontecendo com quase 50% da população mundial que vive em grandes centros urbanos a partir dos 40 anos de idade. E essa causa não é cuidada também. Então esse paciente tem que ser orientado também a aprender a comer fracionadamente, comer 5 vezes por dia, escolher alimentos de menor índice glicêmico, para estar vencendo, junto com tudo que eu falei anteriormente, o aumento de resistência à insulina. Para esse paciente também é importante ser suplementado em minerais como cromo, como vanádio, para melhorar a eficácia dessa insulina. Pode ser muito importante para esses pacientes usarem também uma substância muito inteligente da indústria farmacêutica, que é a metformina, que hoje, inclusive, é distribuída com receita médica, né, no serviço público de saúde, sem custo para os pacientes. Então, tem uma série de coisas que têm que ser abordadas na causa da hipertensão, e não simplesmente ir lá e se dar a medicação. É lógico que nós não vamos deixar nenhum paciente no nosso consultório com pressão de 10, 16 por 10, 17 por 11, sem medicação de início. Nós vamos medicar de início para protegê-lo, mas também vamos ao mesmo tempo começar a consertar toda essa bioquímica divina, toda essa bioquímica que está alterada, porque assim, em vez de ir aumentando os remédios contra a hipertensão, eu posso ir diminuindo. E ao mesmo tempo que eu vou cuidando desses fatores todos que causaram a hipertensão, eu estou prevenindo uma série de novas doenças que vão vir com o tempo. Que nem eu falei para vocês, vem a obesidade, vem a hipertensão, vem a diabetes, pelo próprio aumento da resistência à insulina. A baixa de óxido nítrico
também vai levar a doenças arteriais que predispõem ao infarto e ao derrame. Quando eu estiver cuidando das causas disso tudo, dando matéria-prima para que o paciente produza mais óxido nítrico, eu estou protegendo também essa pessoa do infarto, do derrame, da claudicação intermitente. Quando eu estou aumentando a suplementação de magnésio e de arginina, eu também estou dando matéria-prima para que o corpo, esse organismo, produza mais hormônio de crescimento. Produzindo mais hormônio de crescimento, a gente fortalece o sistema imunológico, a gente preserva a massa muscular, preserva a densidade óssea, a gente protege o envelhecimento. Olha quanta coisa boa a gente pode estar fazendo quando a gente pensa em estar atuando em toda a bioquímica. Toda a bioquímica divina, perfeita na natureza. Não pensando simplesmente em bloquear isso ou bloquear aquilo para conseguir um resultado específico. Então, essa visão global, ela é muito importante. Isso é fundamental. Essa é a visão do nosso projeto Manual do Proprietário. Vocês que estão começando a nos seguir agora, vocês têm alguns caminhos que são práticos para terem um entendimento um pouco mais amplo e rápido de todo esse processo e esse projeto. Um deles é acessando o site do SINP, que é o Centro Integrado de Medicina Preventiva. O site do SINP soletrando para vocês, C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde.com. Então é simpsaude.com. Ali vocês vão encontrar a dica da dieta de baixo índice glicêmico, a dica de comer fracionado. E por que isso? Por que comer primeiro um prato de salada, de verduras cruas? Vocês vão ter ali uma série de dicas. Vocês vão ter ali também uma série de programas anteriores, entrevistas que foram para inúmeras redes de TV, várias entrevistas feitas, onde em filmes pequenininhos de 10, 12 minutos, vocês vão conseguir enxergar a dimensão desse nosso papo, a dimensão desse nosso movimento. Né? Então, essa é uma grande dica aí lá. Uma outra coisa que vocês podem começar a fazer também é irem ao YouTube e colocarem meu nome, que é Edmond Saab Júnior. Ali no YouTube também vocês vão encontrar algumas matérias muito importantes e que vão fazer vocês terem uma abrangência muito maior no tema. E tem também uma coisa muito importante que se tornou uma peça de cabeceira de grande parte, né, dos nossos seguidores, não só dos pacientes e amigos, que é o livro Manual do Proprietário, que foi editado em 2010 para vocês, pela editora Delfos. Né? Eu sou o autor, Edmond Saab Júnior, e você pode encontrá-lo nas grandes livrarias. Vocês vão receber informações que esse livro encontra-se esgotado em várias livrarias. Mas com certeza, os meus pacientes e amigos têm me informado que quando solicitam, encomendam isso ao vendedor, nas grandes livrarias como a Cultura, a Siciliano, a Saraiva, a FENAC, o livro logo em uma semana estará na mão de vocês. Além de vários sites que oferecem também o livro para ser vendido. E vale a pena porque está numa linguagem muito prática, clara, tem uma série de dicas ali de desintoxicação, uma série de dicas do que pode estar ocorrendo com você e você não pensou e nem seu médico pensou e seria talvez tão fácil de resolver. Então, essa leitura, o Manual do Proprietário, é uma coisa que com certeza vai agradar e vai ajudar muito vocês e a todos ao seu redor. E também podem acessar ao site da Rádio Mundial, que é radiomundial.com.br. Ali vocês vão poder ver vários programas feitos na Rádio Mundial, acessando o podcast da rádio, e vão procurar na área de saúde, ou pelo meu nome, Edmond Saab Júnior, os programas Manual do Proprietário. E podem ir ouvindo semanalmente 1, 2, 3, 4 programas, que com certeza vocês encontrarão dicas muito legais. Inclusive resposta para uma série de ouvintes do programa Manual do Proprietário, esse programa que vai ao ar todos os sábados, às 18 horas, pela sua Rádio Mundial, FM 95.7. Esses ouvintes fazem várias perguntas através do site do SINP ou através do e-mail da Rádio Mundial.
Então, eu vou repetir para vocês que para dúvidas, sugestões de pauta, críticas e elogios, estou à disposição de vocês no e-mail da rádio, que é radiomundial@radiomundial.com.br, e também no site do SIMP, que é simpsaude.com. E aí vocês vão ter ali chances de estarem interagindo muito mais comigo e com esse projeto. E aí, fazendo parte desse projeto, é missão nossa, missão sua, de levarmos isso à frente, de estarmos ensinando o que estamos aprendendo para todos à nossa volta, para melhorar a qualidade de vida de tanta gente. Ok? Muito bem. Eu tinha muita coisa para falar com vocês de intoxicação e desintoxicação, mas eu acho que o nosso tempo não vai ser suficiente. Então, eu vou dizer uma outra coisa que é muito importante vocês saberem, e a gente pode ajudar, e no tempinho que a gente tem, a gente consegue fazer isso. Então, tem um trabalho aqui muito importante, dizendo que o uso de soníferos triplica risco de mortes. Então, quais são esses remédios que foram feitos no estudo? O estudo foi feito por 10.500 pessoas que foram acompanhadas nos Estados Unidos que tomam hipnóticos para dormir. Isso foi entre 2002 e 2007. Elas foram comparadas a mais de 23 mil pessoas que não tomavam os remédios. Constatado de efeitos colaterais: dependência química, coordenação motora prejudicada, interrupções na respiração durante o sono, que pode causar inclusive a hipertensão. A apneia do sono é uma coisa que causa hipertensão, arritmias cardíacas e outros problemas cardíacos, comportamentos automatizados, como se alimentar à noite sem perceber, ganha de peso, úlcera de estômago. E um dado interessantíssimo, que ninguém sabe ainda: essas pessoas, o estudo mostrou que elas têm um aumento do risco de câncer, principalmente linfoma, câncer de próstata, intestino e pulmão. E, por incrível que pareça, mais importante do que nas pessoas que fumam cigarro. Ora, agora vocês me perguntam, é muito simples, né? É a mesma coisa que eu expliquei para vocês da hipertensão. Não se tratam as causas. A pessoa chega no consultório: doutor, eu não consigo dormir. Bom, não é primeiro investigado por que ela não consegue dormir. Ela tem nível suficiente de serotonina no corpo. Serotonina é um neurotransmissor de paz e equilíbrio, que uma vez que ele cumpre esse mecanismo de neurotransmissão, ele vai ser transformado no próximo passo bioquímico dele em melatonina, que é o hormônio produzido pela pineal, pela hipófise, que controla o sono e a vigília. Muitas pessoas estão com déficit de serotonina. Seria muito importante, nesses casos, que a gente pode avaliar em laboratório a serotonina, estar suplementando para esses pacientes um aminoácido chamado triptofano, outro aminoácido, o triptofano junto com a piridoxina, que é a B6, ele vai ser transformado em 5-hidroxitriptofano e num próximo passo metabólico em serotonina. Isso por si pode melhorar o sono dos pacientes. Se isso depois de um tempo não for suficiente, quantos e quantos fitoterápicos milenares nós temos aí e que funcionam muito bem e que podem ser tentados junto com o triptofano, como a valeriana, como a passiflora, como a cava-cava, como a melissa. Podemos usar isso em forma de cápsulas, podemos usar a tintura-mãe, que é uma forma homeopática dessas gotas, para ajudar nesse processo. Relaxamento, yoga, psicoterapia não, mas o importante é o quê? Toma o remédio, tem o resultado, durma. Sempre assim, as causas não são cuidadas. Então, eu falo com vocês um pouco mais sobre correção do sono no próximo programa. Me mantenho à disposição de vocês para informações necessárias através do site do SIMP. Entre em contato com o site do SIMP, simpsaude.com.br. Ali vocês veem o e-mail do SIMP, mandem suas sugestões, suas dúvidas, e eu vou estar respondendo para você nos próximos programas. Vou deixar para vocês, não esqueçam de ir ao YouTube, que vocês também podem ver, inclusive, esse programa de hoje, gravado, logo na sequência, na semana seguinte. Os telefones de contato
do Centro Integrado de Medicina Preventiva, para você que precisa ser consultado e ser colocado em harmonia como um todo. Eu vou deixar o de Vinhedo logo aqui, bem próximo de São Paulo, aliás, onde eu tenho uma estrutura maior, tenho uma agenda um pouco mais folgada, enfermagem comigo, que é em Vinhedo, prefixo 19, fone 3876-4848. E o SIMP, aqui de São Paulo, da Avenida Paulista, prefixo 11, fone 3284-1366. Grande abraço a todos, até sábado que vem, pessoal. Tchau, tchau.